A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos mais em um dia de estudos doutrinários, dia 20 de setembro de 2024, e sempre procuramos, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, trazer um estudo que tem como base, vamos dizer assim, alguma notícia que ocorreu nas nossas mídias na semana. E eu quero fazer a leitura de um pequeno trecho que li no Estadão nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024, na coluna Opinião. Diz o jornalista: o conforto de Lula e a miséria da República. Esse é o título. Abro aspas para as palavras do jornal. Petista fez saber que estaria confortável com o protagonismo do ministro Dino para definir ações de combate às queimadas. A tibieza de um orna perfeitamente com a vaidade de outro. Fecha aspas. Então, diante dessa notícia, eu evidentemente não vou entrar no mérito das questões políticas aqui envolvidas nessa opinião do Estadão, mas algo que me chamou a atenção foi essa palavra, tibieza. Eu confesso que eu desconhecia essa palavra. E sempre que eu desconheço uma palavra, eu vou lá no dicionário, hoje no Google, né? Temos essa facilidade. Vamos lá e eu verifico o significado. E foi o que eu fiz. Aí, olhando o significado, fala que tibieza significa morno em sentido figurado. Estado de fraqueza, de frouxidão, de debilidade, de pouco ânimo, falta de ardor, de entusiasmo, frieza, no sentido de sentimentos. E eu aí comecei a examinar um pouquinho mais, porque a palavra morno, evidentemente, me remete ao livro de Apocalipse, lá no capítulo 3, versículos 15 a 16, Jesus vai falar de uma igreja morna, a igreja de Laodiceia. E aí eu fui pesquisar no grego, e no grego essa palavra morno é kiaros, que quer dizer tibieza. Kiaros, tibieza, traduzido como morno. Eu gostaria de ler o texto com os irmãos. Apocalipse 3, 15 a 16. A sétima igreja, melhor dizendo, a sétima carta que Jesus mandou João escrever à igreja de Laodiceia. E diz lá nos versículos 15 e 16: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim
porque és morno, ou seja, tibieza, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, a mensagem que eu quero meditar com você que está ouvindo esta palavra é sobre essa tibieza espiritual, mornidão espiritual que Jesus está falando. A passagem de Apocalipse 3, 15 a 16 é uma mensagem direta e poderosa de Jesus à igreja de Laodiceia. Jesus, quando João estava preso ali na ilha de Patmos, ele se apresenta a João, já ressurreto. E ele manda João escrever ao anjo da igreja de Laodiceia, essa 7ª carta. Anjo é o pastor da igreja de Laodiceia. Para nós entendermos a profecia bíblica, nós precisamos sempre encará-la por 3 ângulos diferentes. Primeiro, quando nós lemos um trecho como este profético, ele fala diretamente ao seu tempo, ou seja, havia uma igreja na cidade de Laodiceia e Jesus estava mandando João dar um recado para essa igreja. Ao mesmo tempo, a profecia ela é universal, ela percorre todos os séculos. Então, todos que leram essa passagem de Apocalipse em algum momento da sua vida puderam ter ali lições espirituais para si. Então, toda vez que nós abrimos a Bíblia Sagrada, lemos a palavra de Deus pode falar conosco para uma situação particular. Mas a profecia bíblica, ela tem por objetivo maior falar sobre o futuro das coisas. E essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia mostra a igreja através do tempo. Então, a igreja de Laodiceia, a 7ª igreja, a última carta de Jesus, seria a igreja que antecederia o arrebatamento que Jesus tem prometido. Então, se nós cremos que Jesus está voltando em tempo próximo, certamente nós estamos vivendo, espiritualmente falando, esse tempo da igreja de Laodiceia, mornidão. Então, se nós interpretarmos a profecia bíblica como esta carta para os tempos presentes, nós devemos considerar que vivemos numa época de uma igreja morna. Jesus usa essa metáfora da temperatura para descrever a condição espiritual dos laodicenses e também a condição espiritual da última igreja, a que antecede o arrebatamento. Não é fria nem quente, mas morna. E essa mornidão é algo que Jesus rejeita veementemente. Eis aí o grande problema para nós que vivemos nessa igreja morna. Qual era o contexto da igreja de Laodiceia? Laodiceia era uma cidade rica, próspera. Hoje nós vemos
teologia da prosperidade ser difundida em nossas igrejas, um movimento que tomou força, fugindo do propósito original da igreja reformada, que via no trabalho, na oração, na vida regrada, um sinal de prosperidade para a vida do crente. Hoje tem tomado uma dimensão quase supersticiosa, vamos dizer assim. Então, essa igreja de Laodiceia era de uma cidade rica. E o local refletia a complacência e a autossuficiência da cidade. Eles acreditavam que estavam espiritualmente bem, mas Jesus via de maneira diferente. Hoje você conversa com os crentes, todos os crentes estão bem, as coisas estão boas, Jesus é uma bênção, me deu um carro novo, me deu uma casa nova, sempre ligado a uma bênção material. E essas bênçãos materiais estão sendo confundidas com bênção espiritual. E Jesus aqui a Laodiceia, e eu creio que a nós, ele usa a metáfora da temperatura. Jesus usa a imagem de água morna para ilustrar a tibieza espiritual, a mornidão espiritual. Em Laodiceia, as águas vinham de fontes termais distantes. E quando aquela água quente das termas, quando chegava na cidade, pelos canais, ela já chegava morna. E aquela água morna era desagradável para beber. Da mesma forma, a tibieza espiritual é desagradável para Deus. Ele prefere que sejamos frio ou quente, pois ambos têm utilidade. Mas a mornidão não serve para nada. E por isso que Jesus fala, olha, vomitar-te-ei da minha boca, porque aquelas águas mornas, e alguns médicos atualmente confirmam que isto é verdadeiro, você tomar água morna dá ânsia de vômito. É por isso que Jesus falava, olha, os laodicenses, vocês tomam água morna. E os crentes mornos é que nem a água morna, provocam o meu estômago ao vômito. É uma metáfora dura que Jesus usa para ilustrar uma realidade espiritual. Isso já seria o suficiente para nós ficarmos tremendamente preocupados, porque Jesus está condenando a mornidão. A mornidão espiritual representa uma fé sem paixão, uma fé voltada para si mesmo, nunca voltada para o próximo. Isso não é cristianismo. Uma fé sem compromisso verdadeiro. As pessoas estão indo na igreja quando querem, quando têm vontade. Vão numa igreja, vão na outra. Passeiam para cá, passeiam para lá. Não assumem compromisso. Não é isso bem parecido com as pessoas que vivem namorando 10, 20, 30 anos, nunca casam, não querem aceitar o compromisso do casamento? Quando eu vejo um casal, nós somos namorados já há 10 anos, o que eu penso é que pelo menos um dos dois não quer assumir compromisso. Não quer casamento.
não quer responsabilidade. O crente que não quer pertencer a uma igreja, não quer ter orientação pastoral, é um crente morno, sem fé, sem paixão, sem compromisso verdadeiro. Jesus não se agrada disso. Ele diz que está a ponto de vomitar os mornos da sua boca. Uma imagem forte que mostra o seu descontentamento com a indiferença espiritual. Eu fico muito preocupado com isso, porque às vezes determinadas pessoas que frequentam a igreja e que se dizem cristãos, pensam que o pastor está preocupado em ter número de membros. O verdadeiro pastor não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a salvação da sua alma. E quando você não assume um compromisso, isso com a igreja, isso não é para o pastor uma preocupação no sentido dele não ter aquele membro naquela igreja, mas sim de não estar mantendo aquela pessoa na presença do Senhor, buscando incessantemente fazer a vontade de Deus. E isso dá tristeza. Jesus, ele nos chama para o arrependimento. Jesus não apenas condena a mornidão, mas também oferece uma solução. Ele chama a igreja de Laodiceia a arrependimento, a reconhecer a sua verdadeira condição e buscar um relacionamento fervoroso com ele. Então, meu irmão, minha irmã, se essa palavra está falando ao seu coração, se você está se sentindo um crente morno, ainda há oportunidade de arrependimento, de se ajoelhar aos pés de Jesus e clamar por misericórdia, buscar um relacionamento fervoroso com ele. Jesus faz um convite à renovação espiritual, faz um convite a você deixar a complacência das facilidades dessa vida e buscar a intensidade do amor e da fé em Deus. A mensagem de Apocalipse, meu irmão, minha irmã, é um alerta para todos nós. Jesus está voltando. Eu creio que Laodiceia é a igreja que estamos vivendo hoje. É uma igreja morna. As pessoas não têm mais compromisso com Cristo. Devemos examinar as nossas vidas e a nossa fé. Nós só vemos gente falando mal, irmãos falando mal de outro, falando mal de igreja, falando mal de pastor. E o compromisso com Jesus? Isso é uma fé morna, meu irmão. Falando em vitórias materiais, tudo isso é bobagem, tudo isso passa. É bom, mas não é suficiente. É mornidão espiritual. Laodiceia era uma cidade rica, mas as águas que eles bebiam eram mornas, fazia mal. Ou estamos buscando fervorosamente a Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas e nos use para a sua glória, ou estamos vivendo uma vida morna, que possamos responder à chamada de Jesus.
deixando aquela palavrinha tibieza espiritual, que é o tema da nossa mensagem de hoje, e abraçando uma fé viva e fervorosa. Como você faz isso? Com sacrifício, meu irmão. Tem um conselho da neurociência, um conselho não, uma explicação da neurociência, é que existem duas formas de gravar informações no nosso subconsciente: por repetição e por forte impacto emocional. A igreja tem um ditado: ou pelo amor ou pela dor. Os neurocientistas dizem por repetição e por forte impacto emocional. Por repetição é o que você deve fazer. Não é um caminho fácil, mas é um caminho fervoroso. Eu vou cultuar, eu vou à igreja, eu vou ter compromisso com Deus. Goste ou não goste, queira ou não queira, possa ou não, ou tenha dificuldades. Não tem caminho fácil. Eu vejo, fazendo aí um paralelo com as pessoas que querem emagrecer. Hoje já não tem nem mais banca de jornal, mas antigamente nas bancas de jornais viviam cheio de revista de regime. Hoje tem muita coisa falando de regime, remédios, tudo paliativos fáceis, aparentemente fáceis da pessoa emagrecer, mas ela não consegue. Por que não consegue? Porque a única forma correta de você perder peso é você comer menos. E isso é duro. Isso só é alcançado por repetição. Eu sou guloso, por exemplo, eu gosto de coisas doces. Gosto de salgado também. E se deixar, o peso vai embora. Então, a gente tem que se conter. Então, quando eu repito, por mais que desagradável que seja essa repetição, um momento ela se torna um hábito. Então eu ponho no meu coração, eu vou para a igreja. Irmãos, eu tenho esse objetivo desde que me converti. Eu nunca faltei na igreja, a não ser por um motivo muito sério, tivesse enfermo, acamado, ou tivesse alguma viagem profissional. Nem sempre foi agradável ir. Já congreguei muito longe de casa. Às vezes não tinha nem tempo para jantar. Mas não me arrependo das repetições, porque ela me trouxe um hábito. E esse hábito tem mantido a minha fé fervorosa diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero ir por forte impacto emocional. Forte impacto emocional é amanhã você está à morte, aí você quer correr para a igreja e não pode. Forte impacto emocional é Jesus venho e eu fiquei, e o que me espera é a grande tribulação. Eu não quero ter esse impacto forte emocional. Eu quero viver para Jesus os dias da minha vida. E para isso, muitas vezes eu vou ter que me habituar a fazer coisas que me tiram da comodidade, mas me fortalecem espiritualmente.
e fico agradável diante de Deus. Lembre dessa palavrinha, tibieza, chatinha de lembrar. Morna é mais fácil. Palavra que Jesus usa para falar à última igreja. Ou seja, Jesus está falando para mim e para você. A época que nós estamos vivendo é a época de uma igreja morna. Que Deus me dê forças para eu não cair neste erro e ser uma pessoa despertada espiritualmente. E é o que eu desejo para você também. Vamos orar para que Deus nos levante a todos nesta reta final. E Deus vai abençoar. Senhor, meu Deus, diante de tanta mornidão, Senhor, desperta a tua igreja nesses momentos finais, Senhor, que estamos vivendo, para que possamos estar acesos, acordados, preparados para a tua vinda. Abençoa os teus servos que estão ouvindo esta palavra, Senhor, desperta os teus servos, dá fervor espiritual, Senhor, dá força para os seus servos se levantarem e cumprirem, Senhor, a tua vontade em suas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.